Bom, hoje vamos falar aqui no Notícias Univesp sobre um livro lançado no começo do ano que fala a respeito de etimologia, que é o estudo da origem e da evolução das palavras. O autor do livro é o linguista e etimólogo Mário Eduardo Viaro, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, professor, explica pra gente, esse livro, Etimologia, ele é um livro muito específico ou ele é acessível para quem quiser entender um pouquinho mais da origem das palavras? Bom, boa tarde, muito obrigado por poder ter a oportunidade de falar sobre o meu livro, recém-lançado. Bom, o intuito do livro é, de fato, trazer o público leitor a questão do que é a etimologia, né? Existem vários livros no mercado de etimologia, né? Com explicações para as palavras, e alguns mais específicos, por exemplo, só para palavras de origem africana, mas e muitos de origem das expressões, mas não há nenhum livro que explique exatamente, né, em língua portuguesa mesmo, não existia até então, um livro que explicasse como se faz etimologia, né? Eu já tenho Como se faz etimologia, ou seja, como se busca a origem das palavras. Como se busca a origem das palavras. Então, eu me detive na primeira metade do livro a falar sobre a história da etimologia, né? Os nomes mais representativos que estudaram, né, etimologia, se enveredaram por essa questão da origem das palavras. E a segunda metade do livro é o método. Ou seja, como se faz primeiro o levantamento das fontes, ou seja, fazer uma pesquisa histórica, depois conhecimento das regularidades das transformações, e aí no final os problemas, né? Quer dizer, o problema das línguas que não têm escrita, né? O problema das expressões e os problemas das palavras também que não têm etimologia, né? Tem palavras que não tem, que são criadas, é isso? São palavras criadas. Muitas vezes no dia a dia, assim, a gente percebe que de um ano para o outro aparece uma palavra que vem do nada, né? E elas realmente vêm do nada, às vezes, né? Então, vem do nada, da cabeça? Não, da cabeça de alguém, né? Da cabeça de alguém, porque não adianta procurar uma etimologia africana, ou etimologia árabe, ou etimologia indígena, que são as que normalmente servem para explicar qualquer coisa que não é de origem latina. Então, às vezes não, às vezes é causada, a palavra é criada assim, espontaneamente, e por meio de alguns mecanismos que aí eu esclareço no livro. Existem mecanismos para isso? Assim. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Essas palavras que não têm etimologia. Como é que se cria uma palavra dessa? Então, eu pensei, eu lembro sempre de um exemplo que eu dou em sala de aula, que eu falo, por exemplo, a palavra asterisco, né? Asterisco é uma palavra que algumas pessoas transformam em asterístico, né? Sei, em vez de falar asterisco, falar asterístico. E essa transformação, ela vai contra tudo que se fala, né? Que, na verdade, quer dizer, eu não deveria criar essa palavra. Na verdade, o que houve é que existem poucas palavras terminadas em isco e muitas palavras terminadas em ístico. Então, as pessoas acabam criando palavras que em cima da maioria, né, do que já existe, né? Então, quer dizer, a palavra migra de uma área para outra. É uma coisa fonética. É uma coisa fonética associada mais àquilo que os antigos chamavam de analogia, né? Então, algumas palavras são criadas assim. É difícil provar, na verdade, né? Porque a maior parte das palavras, de fato, tem origem, tem história, né? E essa história, a investigação dela depende de muita pesquisa, né? Quando é de origem grego-latina é até mais simples, porque estão aí, né? Estão ali. São línguas agora, simples. Quando se trata de línguas de origem africana, por exemplo, é muito complicado, porque a gente não sabe exatamente qual língua africana que deu origem àquela palavra, e se é de origem africana, porque muitas vezes a palavra veio da época das grandes navegações, e os portugueses navegaram pela Índia, pelo Ceilão, pela China, então, Malásia, então pode ter vindo de lá, né? Muitas vezes acontece de vir de lá, né? Mas o que falta às vezes são pesquisas, na verdade, né? Então, quer dizer, existem vários livros que falam sobre expressões que a gente costuma ouvir aqui, né, que são expressões antigas, e quer dizer que esses livros, eles são o quê? As pessoas deduzem as expressões, não há uma pesquisa? Às vezes, eu não gostaria de generalizar, mas acontece de tudo. Acontece de tudo. Então, algumas explicações estão corretas, de fato, né, porque são baseados
sei lá, em alguma obra clássica, a Bíblia, o Dante, uma coisa histórica, mas muitas expressões, às vezes, a explicação é vinda, assim, de um achismo. O pior ainda é quando se tenta corrigir a expressão, né? Então, a expressão não está certa, porque o certo é falar de tal jeito, né? Então isso cria uma espécie de, vamos dizer, uma lógica que a língua, às vezes, não tem, né? Por exemplo, uma expressão que eu andei investigando é a expressão quinto dos infernos. Né? O quinto dos infernos. Mais recentemente, o quinto dos infernos. Quinto dos infernos, né, no singular. Mais antigamente, as palavras só apareciam no plural, né? Quintos dos infernos. Né? Então, isso daí se você fizer uma pesquisa, a palavra é quintos. Quando você vai até o começo do século XX, no começo é quintos dos infernos. E se você vai mais para trás ainda, quando você chega lá no século XVII, a palavra é quintos infernos. Né? Quintos infernos. Ir para os quintos infernos. Então, qualquer associação que se faça, por exemplo, com o quinto inferno do Dante, por exemplo, é muito estranho, né? Que é o círculo dos avarentos, né? Que o Dante fala. Então, não teria razão de ser. Não teria razão de ser. E também não tem associações também com o imposto chamado o quinto, né? O quinto. O quinto também não tem razão de ser, porque a expressão está no plural e é um adjetivo, né? Então, na verdade, a explicação é outra, né? Mas só que ela precisa ser investigada, né? Eu parei aí na pesquisa, na verdade. Claro. Né? Mas se a gente deduz a língua como ela é hoje... Mas você foi até o século XVII, 1600 e alguma coisa. 1600 e pouco você encontra essa expressão. Quintos infernos. Quintos infernos, no Antônio José da Silva. Isso é uma xingação mesmo. Ora, vá para os quintos infernos, é isso? É muito fácil hoje em dia fazer esse tipo de levantamento, porque na internet, por exemplo, você tem o Books Google, né? Se você colocar a expressão quintos infernos, você vai encontrar vários textos originais lá do século XVII em que aparece a expressão. Aparece a expressão. Então, xingamento. Então, é uma ferramenta muito boa para desmascarar muitas dessas pseudo-etimologias que são propostas, né, muitas vezes. Né? Bom, então, quer dizer, no livro o senhor explica o que é etimologia e como é que começou esse estudo, fala dos autores, né, conta a questão histórica e ensina a fazer essa pesquisa. Como é que de que maneira que se faz esse tipo de pesquisa? Quer dizer, você falou que vai no Google, mas o Google não tem tudo, né? Não tem tudo, claro. Assim, a pesquisa etimológica, na verdade, depende muito em que área que a gente está entrando, né? Se for uma palavra de origem latina, por exemplo, ela pode ser de dois tipos. Ou ela está mais ou menos intacta, né? E aí é relativamente simples, né? Só foi aportuguesada a palavra, né? Ou ela está completamente descaracterizada. Só que essa descaracterização segue regras, né? Por exemplo, onde tem um T em latim, passa a D, né? Então, vamos falar como rota, em latim fica roda em português. E por aí vai, né? E isso é um exemplo simples, mas às vezes as coisas se acumulam de tal forma que você não reconhece a palavra. Por exemplo, a palavra chão vem do latim planum, né? Planum. Então, muda muito, né, a palavra. Mas isso... Porque todo PL no começo de palavra vira CH, então pluvia fica chuva e por aí vai, né? Então existe toda uma técnica que foi criada, principalmente no século XIX, mas é anterior a isso. O primeiro que fala sobre isso é o Nebrija, que é um espanhol do século XVI, século XVI, século XV, né? E aí ele vai perceber que tem essas correlações entre sons, né? Então isso é relativamente simples porque as palavras vieram do latim, então é uma espécie de desgaste ao longo do tempo. Agora, a maior dificuldade às vezes tem na mudança do significado das palavras, né? Por exemplo, a palavra esquisito, né? Esquisito é uma palavra que em tudo quanto é língua significa excelente, maravilhoso, saboroso. Não tem absolutamente nada a ver com o significado. Com esquisito. E eu fiz uma investigação também com essa palavra para saber assim, por que ela mudou de significado. Porque também é uma preocupação da etimologia, né? Por que mudou? E mudou só em português esse significado. E parece que foi no finzinho do século XIX que ela mudou, né? E aí você percebe claramente essa associação daquilo que é muito sofisticada, aquela coisa que é muito rebuscada e daí passar para uma coisa esquisita. Quer dizer, essa depreciação da palavra foi aos poucos no século XIX e culminou no final do século XIX. E foi no Brasil ou em Portugal também? Foi em Portugal, se encontra em Eça de Queiroz, isso daí já, né? Então eu não sei exatamente como foi o trânsito, porque
Na verdade, até século XVIII tinha muito trânsito, né? Entre o português do Brasil e de Portugal. Então, já devia... Mas é engraçado que é esquisito, né? É esquisito. Tanto no Brasil inteiro quanto em Portugal, ela só tem esse sentido, né? E em espanhol já não é, em italiano já não é. Italiano, espanhol, mesmo, francês. Mesmo em inglês, né? Em francês tem essa palavra? Tem em francês, tem em inglês também, né? Tem em inglês também. Só que sempre com sentido de rebuscado, de bom, de positivo. De saboroso, né? De gostoso. Interessante, né? Quer dizer, quer dizer, então você ensina pra gente como é que é o caminho das pedras. Exato. Para ir buscar esse... Para ir buscar, para achar uma etimologia fidedigna, vamos dizer assim, uma etimologia... Porque muitas vezes a pessoa aceita, né, a explicação etimológica sem questionar, né? E o que eu tento fazer nesse livro é isso, é fazer com que o leitor questione um pouco, né? Porque é do meu ponto de vista que a etimologia é uma ciência linguística como qualquer outra, né? E não, assim, um monte de achismos, né? Então, claro, tá certo. Então, o que eu me esforcei para fazer aí é exatamente isso. Mas né? o senhor trabalhou com a língua portuguesa? Com a língua portuguesa. Mas são os métodos válidos para qualquer língua. Qualquer língua. Qualquer língua, na verdade, né? Quer dizer, eu acredito que seja para qualquer língua, mas quer dizer, a pesquisa das fontes, né? A determinação de onde a palavra foi falada pela primeira vez, né? Uma explicação razoável, né? De como a palavra foi se transformando, né? Tanto na forma dela quanto no significado, né? Então, são etapas que... mas isso pode te levar por longos caminhos, às vezes, a procura por uma palavra. Ah, sim. É por isso que... Né? Porque não adianta, às vezes, só buscar em documentos que estão disponíveis na internet. Às vezes você tem que buscar longe isso aí. Buscar em documentos mais antigos, que nem estão a internet tem ajudado muito, porque existem muitos corpora, né? Como se diz, né? Que são coleções de textos, né? Bastante extensas. Então, por exemplo, tem o Corpus do Português, feito lá nos Estados Unidos, tem pelo Mark Davis e o Michael Ferreira, e inúmeros outros também em várias universidades. Então, você consegue ter um corpus razoável, né? Mas o ideal é sempre ampliar. Mas acho que o maior corpus que existe mesmo é a própria internet, né? E esse Google Books eu citei porque você tem o texto original ali escaneado, então não tem que... Não tem interferência, né? Você vendo aquilo, você tem que acreditar naquilo, de fato, né? O livro está ali. Bom, professor, então tá aí. Eu queria mostrar a capa do seu livro. A gente pode mostrar essa capa no vídeo? A capa do livro Etimologia, do professor Mário Eduardo Viaro, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e está à disposição para quem quiser estudar a origem das palavras. Professor, muito obrigado por sua presença Eu que aqui agradeço. no Notícias Univesp. Espero ter contribuído. Ah, claro, com certeza. A gente faz um intervalo rápido, voltamos daqui a pouquinho. Até já.